Bom, para quem para quem chegou agora, para quem está chegando agora, boa noite, a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Quero compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, aquilo que Deus tem falado comigo, né? E essa é uma das coisas já que eu preciso louvar a Deus, é o fato de que Deus está falando comigo. E eu sei que Deus está falando comigo, mas não só comigo, né? Deus tem falado com o seu povo. Glória a Deus, graças a Deus por isso, né? Deus continua falando, né? Deus fala em todos os momentos, Deus fala em todo o tempo, né? Deus fala para ouvidos dispostos a ouvir, então que nós estejamos sempre com os nossos ouvidos dispostos a ouvir. Amém? Amém. Coloquei aí no título: orar mais ação igual a oração, né? Não sei se você já tinha prestado atenção nisso, mas oração é uma junção de orar com ação, né? Orar, falar com Deus. Ação é uma atitude. Então, o que eu gostaria de falar, de compartilhar um pouquinho com vocês nessa noite, é justamente sobre isso. A oração, ela não pode ser apenas uma conversa, né? Ela não pode ser, e muito menos, né, um monólogo, né? A gente já muitas vezes, quando vai ministrar a respeito de oração, a gente sempre chama a atenção de que a oração ela não pode ser um monólogo, ou seja, eu em algum determinado momento eu paro e começo a falar com Deus, e aí eu preciso parar para pensar se eu estou falando para Deus, né? Porque quando eu falo com alguém, significa que eu vou falar, mas que eu também vou ouvir. Isso é uma conversa, né? Então, se eu falo com alguém, significa que eu estou tendo uma conversa, significa que eu estou falando, mas que eu também estou ouvindo. Agora, quando eu falo para alguém, significa que eu falo, mas que eu não necessariamente vou ouvir, né? Então, a oração, em primeiro lugar, a gente já sempre fala, né, a respeito disso. A oração ela não pode ser um monólogo, onde só eu falo, né? Então, eu não oro, eu não falo para Deus, mas eu falo com Deus. Amém? Então já é um primeiro princípio a respeito da oração, né? A falar com Deus significa falar, mas também ouvir, né? Ter uma conversa, né? Então orar é conversar com Deus, onde eu falo e onde eu também escuto. Mas como a gente já falou, a oração ela é uma conversa mais atitude, né? Então ela não pode ficar simplesmente na conversa, né? É como a gente muitas vezes chama a atenção de algumas pessoas. Quando alguém diz que vai fazer alguma coisa e a gente chama a atenção da pessoa dizendo assim: "Tá, mas você vai fazer isso ou você vai ficar só na conversa? Você vai fazer mesmo ou você vai ficar só na conversa, né? Então é um pouquinho dentro disso que a gente vai falar hoje, né? Para nós sairmos dessa questão de só falar e fazermos, né? A oração completa, ela precisa ter algumas atitudes que acompanham ela, né? Eu converso com Deus, mas sempre uma conversa com Deus precisa resultar em ações, em atitudes. Nós vemos na palavra de Deus que muitas vezes, através da oração, Deus acabava fazendo algo, né? Mas não era simplesmente porque alguém chegou e pediu. A ação de alguém, a oração, né? O falar mais a ação de alguém gerou uma ação de Deus, né? Então, por isso que a gente muitas vezes fala, né? Que muitas pessoas, muitas vezes, oram e não vem a sua oração sendo respondida. Porque talvez estejam falando, mas não tem tomado nenhuma outra atitude, né, complementar, vamos dizer assim, que faça com que a sua oração seja correspondida, seja respondida, né?
E aqui eu quero citar algumas coisas que muitas vezes acompanham a oração, tá? Vendo biblicamente, é claro, alguns exemplos, aonde a oração ela é acompanhada de ações que geraram, né, as reações de Deus. Orações com ações que geraram reações de Deus, tá? Então, quais seriam alguns complementos da oração? Como eu poderia complementar a minha oração, tá? E até para você poder analisar se de repente a sua oração não tem sido atendida, ou você tem sentido não estar, você tem sentido assim, eu não estou sendo ouvido. Tente ver se a sua oração tem sido acompanhada dessas ações que eu vou te falar hoje, tá? A primeira a oração, ela deve ser acompanhada também de jejum, né? É óbvio que eu não estou dizendo que toda vez que você for orar, você tem que estar de jejum. Mas o que eu estou dizendo é que essas atitudes, essas práticas que eu vou citar hoje, são práticas que precisam fazer parte da nossa vida, tá bem? E uma delas é o jejum. E eu quero convidar você para nós abrirmos lá no livro de Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 4. Livro de Neemias capítulo 1, versículo 4. Que diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Né? Neemias ele recebe uma notícia triste de que a cidade está destruída, a cidade de Jerusalém. Né? Neemias era hebreu e ele era escravo sob o domínio dos inimigos, ou seja, ele não estava mais em Israel, e ele recebe notícias de Israel, de Jerusalém, e descobre que a cidade de Jerusalém estava destruída. Isso entristeceu muito ele. Entristecendo muito Neemias, Neemias resolve tomar algumas atitudes, né? E a primeira delas foi orar. Mas a gente percebe que ele não só orou, né? Mas como eu quero frisar nesse texto, como ele disse, que ele lamentou por alguns dias e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Né? Nós estamos falando do jejum em primeiro lugar, então eu queria ressaltar essa questão de Neemias, tá? Que Neemias, ao receber uma má notícia, e vira e mexe a gente recebe más notícias, né? A gente se coloca em oração, mas não só em oração, né? Nós precisamos duas coisas, nós precisamos alcançar o coração de Deus. Para alcançar o coração de Deus, eu primeiro preciso alcançar o meu coração, né? Porque às vezes a gente recebe uma notícia de uma pessoa: olha, por favor, estejam orando pelo meu parente, por alguém, por algum conhecido, ele está hospitalizado, recebeu um diagnóstico, ou alguma outra situação que a gente fica sabendo, né? E muitas vezes a gente responde assim: estamos em oração, né? Mas qual será que tem sido esse estar em oração, né? Será que esse estar em oração tem sido incluir isso na minha listinha da oração, né? Ou será que eu realmente estou me compadecendo daquela pessoa, estou me compadecendo daquela situação e vou fazer um propósito, vou fazer um propósito para isso? Vocês entenderam? Vou ocupar um tempo meu para fazer um propósito, porque eu estou realmente me compadecendo disso que está acontecendo, então eu vou separar um tempo para um propósito. Esse separar um tempo para um propósito pode ser justamente um tempo de jejum, né? Vou separar aqui um tempo de jejum para fazer um propósito com relação a isso. Porque eu estou me compadecendo dessa pessoa, estou me compadecendo dessa situação, estou me compadecendo desse povo, enfim, qualquer que seja a situação. Foi exatamente o que Neemias fez, né? Neemias era escravo, mas perante aquela situação ele estava muito melhor do que os seus próprios compatriotas, porque ele não estava na terra dele, onde ele gostaria de estar, lá em Jerusalém. Porém, mesmo sendo escravo, ele estava vivendo uma vida tranquila, porque ele vivia no palácio, ele estava bem acomodado, ele estava vivendo relativamente bem, né?
não tinha sua liberdade, não estava na sua terra, mas ele ainda estava melhor do que os seus próprios compatriotas que estavam vivendo numa cidade destruída, né? Então, ele se compadeceu deles. E se compadecendo deles, ele falou: para aí, para tudo, eu vou parar, eu vou orar e eu vou jejuar. Eu vou separar um tempo para isso. Eu vou tomar ações, vou tomar atitudes, não apenas falar com Deus, mas vou compadecer o meu coração, né? Eu vou esmurrar a minha carne, como a Bíblia diz, né? Que o jejum é como esmurrar a carne para matar as vontades da carne e assim alcançar o coração de Deus, né? Então ele se compadece e ele vai e toma atitudes para complementar aquilo que, óbvio, ele teria que fazer e todos nós temos que fazer, que é orar, né? Outro texto que diz também a respeito disso é Atos, capítulo 13, versículo 3, que diz assim: então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram, né? Então, mais uma ação lá em Atos, lá no início da igreja cristã, né? Demonstrando a importância do jejum acompanhado da oração, ou a oração acompanhada do jejum. E o terceiro texto que eu queria falar a respeito disso está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 3, que diz assim: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Né? Daniel também nos dando um exemplo, né, de que o jejum ele vem acompanhando a oração. Né? Porque ali ele tem uma situação também que chamou a atenção dele, algo que chamou a atenção dele, então ele fala assim: peraí, eu vou orar, mas eu também vou jejuar, porque existe um propósito aí que precisa ser alcançado. Então, se eu tenho um propósito que precisa ser alcançado, eu preciso fazer mais, eu preciso tomar algumas ações além para que eu possa alcançar isso daí. Ok? Então, o primeiro ponto aqui que eu queria frisar é a questão do jejum. O jejum acompanhar a nossa oração. Segundo ponto é a confissão. Voltamos para o texto de Neemias, lá no capítulo 1. Vou ler aqui, começando ali do versículo 4, onde nós lemos, que diz assim: e sucedeu o quê? Ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Continuando. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a temos pecado de todo ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Né? Então, Neemias ele está chamando a atenção para essa questão também. Né? Então, a gente vê ali já que Neemias se propõe a orar, se propõe a jejuar, se propõe a algumas outras coisas que a gente vai falar logo, daqui a pouco, né? Mas ele chama atenção para uma coisa, né? Que é para quê? Colocar qual é o estado atual das pessoas por quem ele está clamando. Né? Ele ora pelo povo de Israel, ele ora pelo povo de Jerusalém, mas ele deixa claro uma coisa, se a gente prestar atenção aqui, ele deixa claro: a gente não merece. Eu estou orando, Senhor, para que o Senhor venha nos socorrer, mas a gente não merece, porque eu estou confessando para ti que a gente errou. E com certeza por isso estamos pagando, né? Por isso estamos colhendo a consequência, né? Não é um castigo, né? Estamos colhendo a consequência pelo nosso erro,
né? Então a confissão, ela precisa acompanhar a oração, né? Ela precisa acompanhar a oração, porque isso é uma forma de eu também me colocar no meu lugar, de eu me colocar no meu lugar. Senhor, eu tenho algo para pedir para o Senhor, né? Mas primeiro vamos deixar claro uma coisa: eu tenho errado, eu tenho falhado, né? E se tem uma coisa, irmãos, que muitas vezes move o coração de Deus, é a honestidade, é a verdade, né? A palavra de Deus nos chama muita atenção para essa questão, de sermos honestos, de sermos verdadeiros e também de sermos humildes. Então não é uma verdade simplesmente jogada na cara, né? É uma verdade sim que precisa ser colocada, mas precisa ser colocada com humildade, né? Quando nós nos apresentamos perante Deus, nós precisamos nos apresentar perante Deus com humildade, né? Com verdade e com humildade. Senhor, eu tenho errado. É diferente, por exemplo, irmãos, quando a gente vai conversar com alguém e a pessoa muitas vezes chega para nós e fala assim: olha, eu sei que eu tenho errado nisso aqui, eu sei que eu errei nisso aqui, né? Isso não é uma confissão, tá? Isso muitas vezes é até um desdém, né? Ah, eu sei que eu estou errando nisso daqui, tá? Isso não é uma forma de confessar, tá? Porque confessar não é simplesmente dizer que erra ou dizer que errou, não é simplesmente assumir que está fazendo algo. Confessar confessar, ele vem acarretado do arrependimento, né? É quando diz assim: olha, eu tenho falhado nisso, né? Eu sei que eu tenho falhado nisso. Ele tem que ser acompanhado do arrependimento, né? Então, quando nós confessamos com arrependimento, né? Entregando ao Senhor aquela situação, mas dizendo: olha, eu sei que eu tenho errado nisso daqui, né? Mas com o coração contrito, com o coração arrependido. Amém? Outro texto que eu queria frisar é o texto de Daniel também, Daniel capítulo 9, versículo 4, que diz assim: E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Né? Se vocês observarem, esse versículo de Daniel, ele parece ser tirado do texto de Neemias, né? Eles falam praticamente a mesma coisa. Eles falam praticamente a mesma coisa. Daniel também, nesse momento dele, que ele vai se colocar em oração, ele diz que confessa, né? Ou seja, ele confessa ali quaisquer que sejam os seus pecados, né? O pecado tem que ser confessado para Deus. Ele confessa ali quaisquer que sejam os seus pecados e ele reafirma a aliança de Deus. Então, olha só, Deus, tanto Neemias quanto Daniel, reafirmam essa questão da aliança de Deus, né? E eu quero também, hoje, nessa noite, reafirmar essa aliança de Deus para com o seu povo. Deus tem uma aliança para conosco, né? Deus tem uma aliança para comigo, Deus tem uma aliança para com você. Deus, ele reafirma sempre a sua aliança para com o seu povo. Agora, tanto Neemias quanto Daniel, eles chamam a atenção para uma coisa, que eles dizem assim, que Deus, ele reafirma a sua aliança para com o seu povo, para aqueles que têm guardado os seus mandamentos. Ou seja, para aqueles que têm caminhado segundo a palavra de Deus, né? Então, por isso mesmo é que nós precisamos confessar os nossos pecados, para que a gente possa se livrar dos nossos maus caminhos, para que a gente possa se livrar daquilo que a gente tem feito de errado, né? E possamos então desfrutar, né, das bênçãos de Deus, tá bom? Da graça e misericórdia de Deus. Então a oração ela precisa ter certas atitudes que acompanham, precisa de acompanhamentos, né? A oração ela precisa de acompanhamentos ou de complementos, tá bem? Um deles é a confissão. Nós precisamos orar e confessar para que a gente seja também redimido de nossos pecados e a nossa oração tenha um efeito. A Bíblia diz assim: muito pode em seus efeitos a oração de um justo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, dependendo da tradução. A mais conhecida é essa, né? Então, deixa claro que a oração ela tem poder, desde que ela seja feita por um justo, né? E aí, para eu ser justo, eu preciso ser justificado. E o único que justifica é Deus. Cristo é o único que tem o poder de justificar. Eu não tenho o poder de me justificar, tá? Mas eu só posso ser justificado por Cristo se eu confessar e me arrepender dos meus pecados, tá bem? Então a oração ela tem
que ser acompanhada por confissão. Terceiro ponto. Lucas 21:36 diz assim: Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. E eu já quero ler o segundo texto, que está lá em 1 Pedro 4:7. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Você já deve estar imaginando. O terceiro ponto, o terceiro complemento da oração é vigiar. Nós precisamos vigiar. E é interessante essa questão de vigiar, por quê? Eu preciso aprender a vigiar até para aprender a orar. Porque quando eu vou orar, eu preciso saber como orar. Quando eu vou conversar com alguém, eu preciso saber como conversar com essa pessoa, né? E eu não vou falar qualquer coisa para qualquer pessoa, né? A gente sabe que dependendo com quem a gente vai conversar, a nossa conversa vai ser de um jeito, né? Não significa que a gente muda conforme muda a pessoa que a gente conversa, mas a gente sabe mais ou menos como conversa com um, como conversa com outro, como conversa com outro, né? Ainda mais nós que estamos muitas vezes na igreja, nós sabemos que a igreja é composta de pessoas muito diferentes, né? Então, uma hora que eu estou numa roda, eu identifico a roda, eu olho assim, eu conheço a roda e tal, eu sei mais ou menos como eu tenho que me portar naquela roda. Se eu mudo de roda, provavelmente vai mudar um pouco a forma de eu conversar, os assuntos, a abordagem, porque são pessoas diferentes. Novamente eu vou dizer, não significa que eu estou mudando para agradar ou algo assim, não é isso. Tá? Mas a gente vai se adaptando, né? A conversa ela vai se adaptando, porque a gente conhece mais ou menos o estilo das pessoas e a gente vai conversar mais ou menos conforme a gente tem esse conhecimento da pessoa, né? E da mesma forma, quando eu vou orar, eu preciso vigiar porque eu preciso ter um entendimento do que está acontecendo, do que está me envolvendo, do que está acontecendo na minha vida, para que eu possa saber conversar com Deus também, né? Para que eu possa coisas direito, eu preciso estar ciente daquilo que está acontecendo, né? Então eu preciso estar sempre vigiando até para que eu me atente em oração para pedir aquilo que deve ser pedido, né? Para que eu possa ganhar o coração de Deus, eu preciso de alguma forma tocar o coração dele, né? A gente vê muitos exemplos na Bíblia de pessoas que oraram e não foram atendidos, e a gente sabe que muitas vezes é porque eles não estavam atentos àquilo que estava acontecendo, né? Não estavam atentos àquilo ali que estava acontecendo. E muitas vezes outras pessoas oraram e Deus se compadeceu porque elas estavam orando atentas àquilo que estava acontecendo. Eu poderia usar o próprio exemplo de Neemias novamente, né? Neemias estava vigiando o que estava acontecendo. Ele viu, por ele estar esperto, por ele estar atento àquilo que estava acontecendo, ele percebeu uma necessidade e ele foi orar dentro daquilo que ele estava percebendo, dentro daquilo que ele estava se atentando. Por quê? Porque ele estava vigilante. Apesar dele estar escravo num outro lugar e tudo mais, ele estava esperto com o que estava acontecendo, ele estava atento ao que estava acontecendo, ou seja, ele estava vigiando. E ele foi orar e ele continuou vigiando. É importante isso. Eu preciso vigiar para orar e eu preciso vigiar depois de orar. Eu preciso continuar vigiando, né? Então ele vigiou, ele orou e ele continuou vigiando. E quando apareceu uma oportunidade, ele foi lá, pegou a oportunidade e ele foi abençoado. Neemias foi abençoado, né? Não vou contar toda a história aqui, mas se você ler o livro de Neemias, você vai ver que o resultado dessa oração de Neemias para a vida dele e principalmente para a vida do povo de Israel foi tremenda. Amém? E quarto ponto, a oração ela precisa ser acompanhada de louvor, ela precisa ser acompanhada de adoração. Salmo 66, versículo 17 diz assim: A ele clamei com a minha boca e ele foi exaltado pela minha língua, né? Nós nunca devemos esquecer de uma coisa, exaltar ao Senhor. Nós devemos exaltar o Senhor. Algo que eu sempre digo, se você já me ouviu um pouquinho, você sabe, porque eu repito isso muitas vezes.
Todas as vezes que nós vamos conversar com alguém, nós precisamos reconhecer quem aquela pessoa é e quem nós somos. Todas as vezes que nós vamos conversar com alguém, nós precisamos ter um entendimento de quem é aquela pessoa e quem nós somos, para que nós possamos colocar aquela pessoa no seu devido lugar e para que nós possamos nos colocar no nosso devido lugar. Isso é muito importante. Nós precisamos saber nos colocar no nosso lugar e precisamos saber colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Eu sempre disse assim, eu posso até discordar dos meus pais, mas eu nunca chego com falta de respeito aos meus pais, senão eu vou levar. Então eu preciso saber quem eles são e colocar eles no devido lugar deles, porque eles são meus pais e eu preciso respeitá-los, eu devo respeitá-los, né? E da mesma forma me coloco no meu lugar, eu sou filho, né? Eu posso até colocar minha opinião, eu posso até colocar o meu pensamento, mas eu preciso colocar sabendo quem eu sou e me colocando no meu devido lugar. E uma coisa que eu sempre chamo a atenção é o seguinte, Cristo, por mais que fosse Deus, por mais que fosse o Filho, Filho de Deus, né? Deus Filho, né? Todas as vezes que ele foi falar com o Senhor, ele se colocou no lugar dele, né? É interessante a gente perceber porque Jesus, com certeza, foi, é e será a pessoa que tem a maior intimidade com o Pai que já existiu. Ninguém vai superar isso. Ninguém vai superar isso. E mesmo sendo a pessoa mais íntima do Senhor, de Deus Pai, né? Mesmo sendo a pessoa mais íntima do Criador, Cristo nunca faltou com respeito com ele, né? Muitas pessoas dizem assim, qual é a forma mais correta de falar com Deus? Qual é a forma mais correta de se dirigir a ele? Eu sempre digo assim, não existe um melhor exemplo do que o de Cristo. Cristo é o melhor exemplo para tudo, né? Cristo é o melhor exemplo para tudo. Ele deu o melhor exemplo de tudo para tudo. Então, se você quer aprender alguma coisa, com certeza Cristo é a melhor pessoa para te ensinar, né? E aí eu digo o seguinte, muitas pessoas começam a achar que estão íntimas demais de Deus e começam a querer chamar ele de qualquer coisa, né? Eu sempre uso o seguinte, falei, olha, eu entendo da seguinte forma, para mim, ninguém foi mais íntimo de Deus, o Senhor, do que o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E como é que Jesus Cristo se dirigia a ele? Se a gente observar, todas as vezes que Cristo se dirigiu ao Senhor diretamente, ele o chamou de Pai. Ele o chamou de Pai. Então, para mim, não existe a melhor forma de se dirigir ao Senhor do que Pai. Porque se dirigir ao Senhor como Pai, é em primeiro lugar colocar ele no seu devido lugar e me colocar no devido lugar. Jesus Cristo ensinou isso inclusive na oração modelo, né? Na oração que nós mesmos chamamos de Pai Nosso. Porque ele começou a oração dizendo isso, Pai Nosso, né? Então ele já começa a oração colocando Deus no seu devido lugar e se colocando no seu devido lugar. E essa oração, lembre, era para nos ensinar. Então, Jesus já está dizendo, olha, quando você for falar com o Pai, quando você for falar com o Senhor, com Deus, já começa se colocando no seu lugar. Respeite, porque você está falando com ninguém mais, ninguém menos do que Deus. Você está falando com ninguém mais, com ninguém menos do que com o Senhor, né? E como eu disse, esse quarto ponto é a oração complementada com louvor, com adoração. Olha só a oração do Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Jesus Cristo, ele começa a oração modelo, se colocando no seu lugar, colocando o Pai no seu devido lugar, o Senhor no seu devido lugar de Pai, né? E ele começa exaltando o Senhor, né? Então que na nossa oração sempre tenha a adoração, sempre tenha o louvor direcionado ao nosso Deus. E para finalizar, tá? Eu vou ler Jeremias 31:9, que diz assim: virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei
aos ribeiros de águas por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Jeremias capítulo 31, versículo 9. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Bom, muitas vezes a oração precisa ser acompanhada de choro. Muitas vezes a oração precisa ser acompanhada de choro. O que acontece muitas vezes é que na nossa caminhada, muitas vezes nós somos pisados, muitas vezes nós somos judiados, né? E a gente acaba muitas vezes endurecendo, né? E isso vai fazendo com que a gente vai se tornando um pouco frio, né? E muitas pessoas confundem esse endurecimento da vida com uma ideia de maturidade. Não, eu sou mais tranquilo com relação às coisas porque eu cresci, eu amadureci, então eu não preciso mais sofrer pelas coisas, eu não preciso mais sentir tanto as coisas, né? Nós precisamos tomar cuidado, porque a Bíblia nos ensina a não sermos extremamente racionais, mas também não sermos extremamente emocionais. Nós precisamos ter equilíbrio. Nós precisamos equilibrar as coisas. O grande desafio nosso é equilibrar, né? Não sermos totalmente racionais, mas também não sermos totalmente emocionais, né? Então nós temos que cuidar para não sermos levados pela emoção. Mas nós temos que tomar cuidado para que nós não isolemos os nossos sentimentos. Se nós isolarmos os nossos sentimentos, a gente pode começar a achar que nós entendemos tudo e é por isso que a gente não sente tantas coisas, né? A gente começa a tornar a palavra de Deus e as ações de Deus muito práticas, entendeu? Então, isso faz com que a gente pare de se importar. Isso é um perigo, porque isso vai totalmente contra o que Deus nos ensina sobre o amor, né? Claro, eu sempre digo isso e vou voltar a repetir, amor não é sentimento, tá? Mas se eu deixar de ter sentimentos, se eu isolar os meus sentimentos, é impossível amar, certo? É impossível amar, porque amar exige demais de cada um de nós, e amar friamente é impossível. É impossível. Não tem como amar com isolamento de sentimentos. Eu preciso de sentimentos para amar. É necessário sentir para amar, né? Eu preciso de sentimentos para amar, tá? Mesmo que muitas vezes eu faça uma ação de amor sem querer fazer, né? Muitas vezes nós precisamos sim tomar atitudes de amor sem querer fazer. Eu não estou dizendo essa questão do sentir no sentido de que eu preciso querer amar. Muitas vezes nós precisamos tomar atitudes de amor mesmo sem querer, mas isso não significa que não existe sentimento naquilo que eu estou fazendo. Então eu tenho que tomar cuidado para não me tornar tão racional ao ponto de esquecer o que é amor, né? Ao ponto de esquecer o que é amor, porque isso na verdade não é maturidade. Isso, na verdade, é frieza. E eu preciso tomar cuidado com isso, porque se eu me tornar frio, se eu me tornar duro, eu paro de me importar. E se a minha oração for sem importância, né? Se a minha oração de fato não se importar com aquilo que eu estou orando, jamais vai alcançar o coração de Deus. Jamais vai alcançar o coração de Deus. Aí a gente voltaria no início daquilo que eu estava falando, né? Quando eu recebo, por exemplo, um pedido de oração, eu preciso me importar com aquilo que está sendo pedido. Senão minha oração não vai fazer nada. Senão minha oração não vai alcançar nada, né? Eu preciso sim me importar, tá? E um sinal, muitas vezes, desse importar é o choro. É quando eu sinto tanto aquilo que a pessoa está passando, é quando eu sinto tanto aquilo que a pessoa está sentindo, que eu sofro com ela, sofro por ela, eu sofro com ela, né? A Bíblia diz isso, né? Alegrai com quem se alegra e chorai com quem chora, né? Eu preciso me importar e muitas vezes esse se importar vai ser acarretado de choro. O último versículo,
a Oséias capítulo 12, versículo 4, que diz assim: lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou em Betel, e em Betel o achou e ali falou conosco, né? Muitas vezes o choro é extremamente necessário, tá? Muitas vezes para que a gente possa expor aquilo que está dentro de nós, expor aquilo que está dentro do nosso coração, tá? Muitas vezes o choro não é nem para alcançar o pedido da oração, mas é para que haja uma mudança dentro de nós mesmos, para que haja uma mudança dentro do nosso interior, para que nós mesmos sejamos trabalhados, né? Muitas vezes eu vou orar e eu acabo chorando na oração e Deus atende, né, a oração, mas não atendeu porque eu chorei, né? Ele atendeu porque ele percebeu que aquilo fazia parte daquilo que era a vontade dele também, né? E porque ele atendeu o pedido de um filho pedindo, né? Mas e o choro? Onde que entra nessa história? Muitas vezes não é para a oração ser atendida, é para eu ser trabalhado. É para que o meu eu, o Isnar, seja trabalhado, né? Para que eu continue me importando, né? Para que eu continue exercendo o amor, para que eu entenda que eu preciso continuar sentindo as dores das pessoas que eu amo, né? Das pessoas que eu sou responsável por elas muitas vezes, das minhas ovelhas, né? Da minha família, enfim, das pessoas que caminham comigo, das pessoas que eu amo. Amém? É claro que não são só esses, mas eu acredito que esses são pontos extremamente importantes dentro da nossa vida de oração. Amém? Que nós possamos colocar essas atitudes em prática, né? Afinal de contas é por isso que chama atitude, né? Que é para que seja colocado em prática, né? Que nós possamos entender que a oração não se trata apenas de falar para Deus, se trata de falar com Deus, né? E falando com Deus eu não falo apenas com palavras, mas eu falo também com ações, eu falo também com atitudes. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa ministrar o teu coração, né? Que essa palavra possa continuar falando contigo, assim como falou muito comigo, vem falando comigo já há muito tempo, e que a gente possa ir trabalhando todas essas áreas, né? Só reforçando aqui o jejum, a confissão, o vigiar, o louvor, a exaltação e o choro, né? Que nada disso deixe de ser presente nas nossas vidas. Em nome de Jesus.